Oi, tudo bem? É, Eu estava lá na Barra Funda, quem mora aqui em São Paulo deve conhecer, e em criança é muito engraçado, né? Que criança faz umas coisas assim que a gente não tá imaginando. Eu não sei o que aconteceu, eu não conheço, nem fui perguntar pra mãe o que estava acontecendo, mas eu deduzi que fosse isso. O pai e a mãe são separados, ou o pai tinha que sair para algum canto e o menino, ele aparentava ter uns 5, 6 anos, queria ficar com o pai e ele gritava: Papai, não me deixa! Papai! Papai! E eu fiquei olhando, e pior que todo mundo ficou olhando, e depois eu me dei conta de quão besta eu fui de ficar olhando, mas eu tava olhando impressionada, não pelo fato da criança estar fazendo escândalo, não, eu tava impressionada pelo desespero daquela criança, né? O que ele estava sentindo naquele momento, o que estava acontecendo com ele. E a mãe, fica quieto, sabe? E tentando, e fica cada vez mais as pessoas enchiam, porque ali é lotado o tempo inteiro, e enchia ali, as pessoas ficavam olhando, e o menino chorando, chorando. E a mãe cada vez mais ficava mais nervosa com todo mundo. E aí chegou uma senhorinha, não sei da onde essa senhorinha veio, chegou perto da criança e falou não sei o que com a criança. Eu juro que eu não sei o que aquela senhora falou. A criança ficou olhando pra ela e parou de chorar. E eu achei aquilo incrível, assim, sei lá. Mas eu não sei, talvez ela tenha ameaçado ele, eu não sei o que ela fez. Mas a criança parou de gritar e ficou quieta, né? E eu achei isso, assim, como as crianças fazem esses tipos de travessuras e na cabeça delas não é travessura, ela só tava se expressando, né? Ela não queria ficar longe do pai, eu não sei quanto tempo ela ia demorar para ver o pai de novo, ou como que é a vida dela, ou a relação dela com o pai, ou como que é a relação dela com a própria mãe. E ela estava se expressando. E eu acho que isso acontece muito, né? E a gente chama muito de travessura, travessuras de crianças. E aí eu fiquei pensando, como é que eu fui como criança? Eu juro pra vocês que eu acho que os meus pais queriam me matar. Porque eu não acho que eu fui uma criança tranquila, digamos, acho que eu tive sérios probleminhas, né? Eu vou contar duas histórias pra vocês, que são as histórias que eu mais escuto aqui, mas sei lá, meu. Travessura de criança é uma maneira da criança chamar atenção. Eu acho que é exatamente isso. A criança tá chamando atenção, né? E a gente tem que repreender num caso, se for um caso mais preciso, que realmente precisa ter uma intervenção, repreender e tal. Ou simplesmente rir, né? O que você vai fazer? Tipo, se a criança derramou a farinha inteira no chão, o que você vai fazer? Brigar com a criança? Já foi, sabe? Então, certa vez eu já era bem grande, pra você ver que não tem idade pra se cometer essas coisas, essas travessuras. Eu já era bem grande e eu decidi fazer a sobrancelha sozinha. Como é que eu fiz isso? Com a Gillette. O que aconteceu? Se você já tá rindo é porque você sabe que eu raspei a sobrancelha inteira. Tirei tudo, fiquei careca. E depois pra contar isso pros meus pais, eu contei? Não. E pra ir pra escola? Eu já estudava. Eu não lembro, eu acho que eu tava na quinta, sexta série, mais ou menos. Eu tinha que ir pra escola. E um calor, porque no Brasil, todo mundo sabe, quente pra caramba. E não tava na época do inverno e eu tinha que ir pra escola. Eu peguei uma touca, pus a touca até aqui assim, fui pra escola, que nem um tapado, mané. Cheguei lá na escola, todo mundo, você tá bem? O que aconteceu? Eu falei, não, eu tô com dor de ouvido. Dor de ouvido. Aí todo mundo, nossa, que dó, né, nesse calor, não sei o que. E eu fui uns 2 dias assim, só que não tava dando mais pra ir assim. E eu não contei pros meus pais. E até que não deu, eu tive que contar pra eles. E todo mundo na escola depois descobriu que eu raspei a sobrancelha, porque que é a pessoa que
pensa, né? Você vê, né? Aí, o que aconteceu? Meu pai foi e desenhava a sobrancelha de lápis de olho, para que eu pudesse depois ir pra escola, porque tinha que ir pra escola. Ai, gente, é difícil, porque eu acho que a gente não pensa. Na minha cabeça, quando eu decidi fazer a sobrancelha, eu queria ser que nem essas modelos da revista. Eu queria ser as atrizes de cinema, que tinha aquela sobrancelha perfeitinha. Não que as minhas sobrancelhas eram uma tarântula, né? Mas eu queria ter aquele bem desenhadinho e tal. E não ia pedir pros meus pais, porque os meus pais não iam deixar, não tinha necessidade daquilo, né? Era uma vaidade. E aí eu decidi fazer sozinha, mas também no toba, né? Tudo bem. Aí eu ficava toda hora perguntando pras minhas amigas: "Ô, tenho sobrancelha?" Ai, vai fazer o quê? Essas vergonhinhazinhas que fazem a gente crescer. E eu tenho certeza que me ajudou a crescer, a me desenvolver e a prestar atenção no que era bonito pra mim e o que era realmente bonito e era necessário, né? E depois disso também, depois disso não, na verdade teve outras travessuras, mas o pessoal fala muito também de uma travessura que teve aqui no barranco, porque aqui no meu quintal tem um barranco, tem a árvore de amora e aí tem um barranco que desce, né? E a gente brincava nesse barranco, eu e meus primos, e certa vez eu escorreguei e caí no barranco. E aí meu pai fala que eu gritava: "Papai, papai, papai, socorro, socorro". E essa história não é legal. Enfim, meu pai só gritava disse que eu gritava pedindo socorro e eu caí no barranco, mas nem machuquei. Tá. Ah, lembro de uma história legal. Gente do céu. Desculpa, mas eu vou mostrar o dedo, tá? Esse dedo aqui, juro, é esse aqui. Eu machuquei, eu prensei ele na porta e a unha ficou podre, né? E o que aconteceu? Essa é uma das histórias mais de travessuras, não travessuras, mas bestas que eu tenho da minha infância, porque precisava arrancar aquela unha e eu não deixava ninguém triscar, ninguém. E toda vida que alguém chegava perto eu já tava ai, 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 fazendo escândalo, chorando, eu chorava muito, que eu era muito chorona. E eu não deixava ninguém tocar na unha. E eu fiz a minha mãe me levar no médico. Chegando no médico, eu juro pra vocês que o médico nem tocou na unha, ele só olhou assim e a unha caiu. E já tava nesse estado de cair sozinha. E a minha mãe olhou pra mim, eu falei: ferrou, vou apanhar. Eu até levei uns tabefezinhos, mas é esse tipo de travessura que a criança faz, sabe? São travessuras, na cabeça da criança tem sentido, na minha cabeça tinha sentido deixar um médico triscar na minha unha, porque ele era um médico, ele sabia o que tá fazendo, em vez de deixar as outras pessoas, entendeu? Eu não sei explicar pra vocês se isso tem sentido, mas assim, o que eu quero dizer pra vocês é que se a sua criança tá fazendo algum tipo de travessura, você não precisa de fato intervir nela porque ela tá correndo perigo, porque tá na casa de uma pessoa e não pode fazer aquilo. Deixa ela explorar. E se você tiver a paciência de abaixar e olhar no olho da criança e falar: olha, eu não gosto disso, ou explicar para a criança o que está acontecendo, eu acho que é muito mais fácil para a criança entender, compreender aquilo que está acontecendo, porque ela não sabe, ela não tem todos os conhecimentos que você tem. Então, ter paciência com ela, tenha paciência com ela. Isso serve pra mim também, para que eu, quando tiver meus filhos, para que eu, quando tiver os meus alunos, aprenda a ter paciência, porque aquilo dali é um ser humano que está sendo construído. E ele não vai ser construído da melhor maneira se a gente ficar toda hora brigando com ele, se a gente ficar toda hora falando pra ele que aquilo dali é errado e não deixar ele experimentar, não deixar ele errar,
fica errando, que a gente está aprendendo, a gente está se construindo, principalmente quando é criança. E essas travessuras representam isso, né? Que, por exemplo, eu raspar a sobrancelha me ensinou que aquilo dali é algo artificial e às vezes não é nem tão bonito, né? Eu não deixar ninguém triscar na minha unha no seu médico. Também foi outra experiência que eu aprendi, que às vezes sim, a pessoa que tá ali tentando te ajudar, ela consegue te ajudar, não precisa ser só o médico, né? E explica pra criança o que tá acontecendo, que talvez ela se sinta mais segura e ela pare de fazer aquela birra, ela pare de fazer aquela travessura e aprenda com aquilo, sabe? Eu fiquei pensando se aquela mãe, em vez de ficar gritando pro filho, para, lá na Barra Funda, que eu tava no começo do vídeo falando, se ela tivesse parado, agachado, olhado no olho do filho dela e falado, olha, o seu pai precisa trabalhar, ou olha, na semana que vem você vê ele de novo, não vai demorar. Ele te ama, mas ele precisa cumprir as responsabilidades dele, sabe? A criança não tinha ficado mais calma. Ou então já ir preparando, ó, o seu pai vai deixar a gente lá na Barra Funda, lá no trem, no metrô, na estação, e vai embora, tá? E vai falando, vai mostrando pra criança o que vai acontecer. Muitas escolas hoje em dia têm feito isso, muitas escolas têm contado o que vai acontecer pra criança. Então está chegando próximo ao intervalo, ao recreio, os professores falam, olha, daqui 5 minutos a gente vai começar a se organizar para o intervalo, porque a criança vai entendendo o que está acontecendo, não vai chegar simplesmente, tocou todo mundo para o intervalo e a criança sai desesperada, arrumando as coisas, esquecendo as coisas dentro da sala e esquecendo o lanche, nada. Não, você tem uma preparação e isso ajuda a criança a entender aquilo que está acontecendo e ela vai captando aquela mensagem. Então aquele menino, se ele soubesse talvez que o pai ia deixar eles ali e ir embora, ele não tivesse feito aquele escândalo. E se a mãe ali não tivesse ficado tão constrangida com o escândalo que o filho estava fazendo, tivesse sentado e olhado, agachado, olhado para o olho dele e explicado o que estava acontecendo, ele também não continuaria fazendo aquele escândalo e não precisaria com uma senhora que ninguém conhece, que a própria mãe não conhece, que não tinha vínculo nenhum com a família, viesse lá e brigasse com a criança ou falasse alguma coisa com a criança que a assustou, porque era nítido que a criança ficou assustada porque a senhora falou alguma coisa pra ele. Então, e ele parou porque ele ficou com medo, né? E ele continuou perdido, ele não entendeu o que estava acontecendo. E é isso que eu quero passar pra vocês. Tenham paciência com as crianças, que travessuras elas vão cometer, essas coisas chatas que a gente não gosta, que nós adultos achamos irritantes, como fazer birra no meio do mercado. Vai acontecer, mas o certo é você ter paciência, olhar pra ela e explicar por que aquilo não foi legal, que ela vai começar a entender e depois ela não vai fazer mais. Não precisa partir pra agressão, tá? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. A gente tem vídeos aqui todos os sábados sobre alfabetização e educação infantil, com histórias infantis, com atividades recreativas e vlogs. De vez em quando eu solto alguns vlogs na semana. Não é certo que tenha toda semana, mas pelo menos uma vez por mês vai ter vlogs aqui, que é quando eu venho conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre as coisas que me aconteceu, sobre as coisas que acontecem na minha volta, mostrar um pouquinho do meu dia a dia. E é isso. Se inscreve então aqui no canal, venha fazer parte da nossa família e grande beijo, até a próxima.